O programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, edição de hoje, começa com estas manchetes. Frio impulsiona vendas no Centro de Compras Farroupilha. Desempenho já é considerado igual ao registrado no ano passado. Síndico do Centro de Compras Farroupilha não descarta a possibilidade da falta de algum produto caso as baixas temperaturas continuem por mais algumas semanas. Vereador Arielson Arcego entende que não é necessário criar nova lei para impedir a consumação de bebidas alcoólicas em vias públicas de Farroupilha. Segundo ele, basta colocar em prática e cumprir o que está no Código de Posturas do município e também aplicar legislações de âmbito nacional. Projeto Prato Solidário foi apresentado durante reunião do Parlamento Regional na última quarta-feira em Farroupilha. Coordenador da iniciativa veio de Caxias do Sul expor aos presidentes e câmaras de vereadores da região como funciona. Euclides Sirena destacou a sua alegria na possibilidade de ver o projeto ser levado e implantado em outros municípios. Rodovias estaduais da região apresentam diversos buracos depois da chuva dos últimos dias. Os buracos estão sendo tapados, mas muitos ainda estão visíveis na camada asfáltica. Comandante do pelotão rodoviário de Farroupilha alerta motoristas para que tenham cautela no trânsito. O último dia útil da semana será ensolarado. Geadas poderão voltar a ocorrer no começo da manhã da sexta-feira, mas ao longo do dia as temperaturas subirão. Estas e outras notícias você vai ver em detalhes a partir de agora aqui no Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, o nosso encontro diário com a notícia e com a informação. Você já sabe, é fato, é notícia, aconteceu? Sim, você vai ver aqui no Jornal da Cidade, a TV que mostra o que acontece em Farroupilha. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, em seguida voltaremos para trazer mais informações sobre este assunto aqui no programa Jornal da Cidade. Baixas temperaturas alavancaram as vendas nos últimos dias no Centro de Compras Farroupilha. Já se fala até na possibilidade de falta de algum produto caso o frio permaneça por mais semanas. A Pizzaria de Nápoles tem aquela pizza especial e saborosa para todos os momentos. São mais de 100 sabores à sua escolha: broto, média, grande e tamanho família, com ou sem borda. Todo dia é dia de pizza. Chame a teleentrega da Dinápolis e mate aquela saudade de saborear uma pizza com a família e os amigos. Dinápolis Premium, Rua da República, 209, Centro de Farroupilha. Fone 3261-6000. Dinápolis Farroupilha, a pizzaria teleentrega preferida. Venha provar nossa pizza, porque toda hora sempre cai bem uma pizza. O programa Jornal da Cidade, o nosso noticioso diário completo aqui na TV Cidade Farroupilha já está de volta. Você acompanha sempre o que é notícia e o que movimenta, acontece na nossa comunidade. E vamos trazendo as informações em detalhes a partir de agora no Jornal da Cidade, edição de hoje. Frio incrementa vendas no Centro de Compras Farroupilha e poderá provocar até a falta de algum produto. As baixas temperaturas dos últimos dias têm provocado aumento nas vendas das lojas do Centro de Compras Farroupilha. O desempenho deste ano já é igual ao do ano passado. As duas últimas semanas de junho foram as de maior movimento nas vendas e o mês de julho vem mantendo os bons negócios. Para o síndico do Centro de Compras Farroupilha, se o frio persistir, poderá ocorrer a falta de alguns produtos.
Atualmente, o Centro de Compras Farroupilha conta com 110 lojas e todas estão ocupadas. O espaço foi criado há 21 anos e hoje é visto como uma referência no varejo e no atacado de Farroupilha. Com certeza, o frio movimenta muito o centro de compras. Nós hoje estamos com a venda equiparada ao ano passado. Então, se o frio continuar, eu ouso te dizer que nós vamos ter falta de produto. Porque a demanda esse ano está praticamente igual ao ano passado, apesar do frio ter vindo um pouco mais tarde, mas conseguimos satisfação nas vendas, porque hoje, se permanecer o frio mais para frente, nós vamos ter falta de produto, com certeza. Ou seja, as vendas até estão acima do esperado para o ano em que pesa a questão da dificuldade econômica? Com certeza. Olhando o cenário econômico do país, as vendas elas estão na demanda que a gente imaginava, e nós tínhamos medo de que a coisa não iria acontecer, mas com a vinda do frio, e o pessoal tem a necessidade de compra. Então, graças a Deus, esse ano aqui a expectativa está muito boa. O frio é fator fundamental para um bom desempenho nas vendas do Centro de Compras Farroupilha? Eu acho que é o principal fator, né, Adamati? O frio é tudo para a venda de inverno. O que é o predominante é o frio. Se não tiver frio, fica complicado vender roupa de inverno. Porque é até psicológico das pessoas, né? Esta semana tem sido a melhor semana do ano até o presente momento no Centro de Compras? Olha, a melhor semana do ano foram as 2 últimas semanas de junho. Mas julho sempre movimenta mais peças pesadas no mês de julho, né? Expectativa boa, você teme a possibilidade da falta de produtos se o frio continuar nesse ritmo e as vendas nesse volume também, nessa intensidade. Mais 2 ou 3 semanas algum lojista poderá zerar o seu estoque? Acredito que sim, porque a maioria das fábricas já, mês de julho, eles já estão com produção de verão, então não existe mais estoque. Com certeza, se o frio permanecer e a venda continuar como se encontra hoje, com certeza irão faltar produtos. Traçando um pouquinho dos compradores do Centro de Compras Farroupilha, mais atacado, mais varejo, ou os dois se equivalem? O centro de compras hoje, ele abrange muito mais o varejo, com certeza. Mas com a nossa entrada na gestão, estamos fazendo todo um reformulamento dentro do centro de compras para atrair novamente o atacado que já se encontra voltando ao centro de compras. Até pela questão preço. O preço do centro de compras ele é muito atrativo. Da onde vem o principal público comprador do Centro de Compras Farroupilha? Todo o estado. Não tem um local definido. É todo estado, grande parte do oeste de Santa Catarina também vem para cá. E uma parte do Paraná também, mas é todo estado. Não temos como te dizer assim, é tal região que vem mais ou é tal. É todo estado. O pessoal está passando por Farroupilha, está vindo no centro de compras. Bom, para fecharmos também, dentro desse escopo todo do Centro de Compras Farroupilha, uma informação importante em termos do turista que vem para cá, além dele comprar no Centro de Compras Farroupilha, ele passa em outros locais. E uma segunda colocação, nós temos o maior movimento aos finais de semana ou durante a semana? Não, o nosso maior movimento é final de semana, porque a gente recebe muita excursão de turismo, inclusive turismo a nível de Brasil. Pessoal do Nordeste que vem conhecer a Serra, passa pelo centro de compras. Mas a grande demanda com certeza é final de semana. E quem compra no centro de compras passa por Farroupilha também? Passa. E o centro de compras está criando algumas estratégias para divulgar um pouco mais os pontos turísticos de Farroupilha também, que eu acho que tá ficando a desejar esse quesito na questão turismo de Farroupilha. O frio está aí fazendo a alegria do setor de malhas e confecções do nosso município. Aquele frio que todos estavam aguardando está aí para aquecer as vendas deste segmento. Pelo menos um segmento da nossa economia parece estar um pouco favorável, com um desempenho animador. Tomara que continue neste ritmo. O programa Jornal da Cidade segue e agora destaca: o vereador do MDB de Farroupilha, Arielson Arce,
Sonárcego entende que não é necessário criar uma nova lei para proibir a consumação de bebidas alcoólicas em vias públicas do município no horário entre 22 horas e 6 horas da manhã. O vereador do PRB, Thiago Ilha, apresentou há alguns dias este projeto de lei no Legislativo Municipal. Segundo Ariel Sonárcego, basta cumprir a legislação que já existe e que regulamenta a questão. Eu vejo o problema todo em Farroupilha, ele não é o consumo de bebida alcoólica nas ruas da cidade de Farroupilha. O problema todo levantado pelas pessoas é o sossego público. As pessoas que estão vindo na Câmara de Vereadores ou quando se fez uma audiência pública, o que foi levantado na Câmara de Vereadores foi o sossego público. E aí algumas pessoas dizem que jogam tudo no chão, daí fica a cidade suja. Outras pessoas dizem que as pessoas bebem e depois saem dirigindo seus automóveis. Outras pessoas dizem que fazem algazarra na rua e aí acordam as pessoas têm que descansar, e tem alguns lugares que infelizmente fica impossibilitado de fazer isso pela algazarra que tem na rua. Outros é o carro de som, que tem um som muito alto e passam nessas ruas e aí acaba tendo um volume muito alto e acordando as pessoas também, perturbando, enfim, o sossego público. E nós recebemos, então, um projeto, né? Um projeto que fala sobre proíbe o consumo de bebidas alcoólicas nos locais públicos do município de Farroupilha. É vedado o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos, menos aqueles que o município possa liberar ou que o município faz as festas. Por exemplo, eu vou dizer aqui, a Semana Farroupilha, que é feita na rua, né? Aí o município libera e pode ser feito. O que diz na justificativa do projeto? As considerações diz assim: cabe ressaltar, portanto, que o presente projeto de lei tem o intuito de reduzir as ocorrências de perturbação do sossego público. A primeira questão é esta, o sossego público. Aí nós temos aqui em Farroupilha o Código de Posturas do município, aonde no seu artigo 73 diz o seguinte, é uma lei: é expressamente proibido perturbar o sossego e o bem-estar público com ruídos, algazarras ou sons excessivos, antes das 6 horas e após as 22 horas. É exatamente o que está proibindo aqui a lei. A partir das 22 horas é proibido beber na rua, porque dá algazarra. Então, aqui já tem uma lei, que é o Código de Postura, dizendo que das 6 horas após as 22 horas nas áreas urbanas e rurais, respeitadas as restrições em zonas de silêncio, que daí não pode nunca, que é a questão, por exemplo, num hospital, que não é após as 22 horas, é todo dia. Então, já existe uma lei municipal. Existe uma outra lei, que é uma lei federal, que é o artigo 42 da lei do Decreto de Lei 3.688 de 1941, que é contravenções penais. O que diz no seu artigo 42? Diz o seguinte no artigo 42: perturbar alguém a trabalho ou o sossego alheio, com gritaria ou algazarra no inciso 1º, exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições legais, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos, provocando ou não, procurando impedir o barulho produzido por animal, e tem a pena, prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa de R$200 mil. E aqui falava em conto de réis, inclusive, nessa lei. Então, mas existe a lei, o artigo 42, que perturbar o sossego público, aqui no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais também tem. Aí nós vamos para um outro item que diz diminuir os índices de embriaguez ao volante, evitando acidentes de trânsito. Gente, nós temos o código, foi instituído o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503, no seu artigo 165, diz o seguinte: dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Infração gravíssima, penalidade, multa, 10 vezes suspensão do direito de dirigir, prisão. Querem mais que isso? Fazer mais uma lei para dizer que não pode beber? Não pode dirigir quando bebeu? Quer dizer,
é uma lei, para mim, que já existe, né? A outra questão diz o seguinte: reduzir a venda e consumo irregular de bebidas alcoólicas para adolescentes. Existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 13.106 e uma outra lei, a Lei 8.069, que altera a lei, então, essa Lei 13.106 que altera a Lei 8.069, artigo 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente, bebida alcoólica. Está aqui no artigo também. Tem as penalidades, pena de detenção de 2 anos a 4 anos, multa, e se o fato constitui o crime mais grave, daí tem ainda outras questões. Olha, o certo é que existem muitas leis e as leis são bonitas no papel, mas não são aplicadas, não são levadas para a esfera da prática. Então, se já temos no Código de Posturas do município de Farroupilha, legislação, enfim, situações que regulamentam essa questão da desordem, da bagunça em vias públicas, até da própria consumação de bebidas alcoólicas, enfim, o próprio Código Brasileiro de Trânsito, a pergunta que fica: será que precisamos criar mais uma lei específica? Olha, me parece que é uma questão que deve ser amplamente discutida. O programa Jornal da Cidade vai para o espaço dos apoiadores. Em seguida voltaremos para destacar: coordenador do projeto Prato Solidário de Caxias do Sul recebeu com alegria possibilidade de implantar o projeto em outros municípios da região. A Pizzaria Di Napoli tem aquela pizza especial e saborosa para todos os momentos. São mais de 100 sabores à sua escolha: broto, média, grande e tamanho família, com ou sem borda. Todo dia é dia de pizza. Chame a teleentrega da Di Napoli e mate aquela saudade de saborear uma pizza com a família e os amigos. Di Napoli Premium, Rua da República, 209, Centro de Farroupilha. Fone 3261-6000. Di Napoli Farroupilha, a pizzaria teleentrega preferida. Venha provar nossa pizza, porque toda hora sempre cai bem uma pizza. Refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada. Servido em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefenon, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefenon, o restaurante anexo ao Circo Operário em Farroupilha, na Rua Rui Barbosa, telefone 3261-4034. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin. Atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304. Fone 3261-3331.
Faça a sua transferência para a UX e estude na universidade que está entre as melhores e mais inovadoras do Brasil. São 75 cursos estrelados no Guia do Estudante para você escolher, além de toda a infraestrutura que só uma grande universidade pode oferecer. Acesse ux.br/transferência e saiba mais. UX, pessoas em movimento. O programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, o nosso encontro diário com a notícia e com a informação já está de volta no ar aqui pelo canal 14 da NET, na região cobertura da NET em Farroupilha. E voltamos com mais informação. Coordenador do projeto Prato Solidário recebeu com grande alegria a possibilidade de implantar o projeto em outros municípios. Durante a reunião do Parlamento Regional em Farroupilha, na última quarta-feira, o coordenador do projeto Prato Solidário esteve explanando sobre o funcionamento da iniciativa. Euclides Sirena explicou aos presidentes e câmaras de vereadores da região como acontece na prática o projeto. Na cidade de Caxias do Sul, o Prato Solidário foi criado há 5 anos. Atualmente, uma lei municipal determina que toda a sobra de alimentos nos restaurantes e em outros estabelecimentos de gêneros alimentícios seja reaproveitada. Euclides Sirena espera ver o projeto Prato Solidário ser implantado em outros municípios da região para atender as pessoas que não têm o que comer. Com certeza, eu acho que quem pode realmente fazer isso só traz gratidão, porque eu acho que todo ser humano tem o direito de ter uma alimentação, pelo menos uma alimentação por dia. Agora, tem pessoas ainda que às vezes passam o dia e não têm uma alimentação devidamente saudável. Então, eu gostaria, assim, do fundo do coração que todas as entidades, Farroupilha, enfim, todas as pessoas que hoje estiveram comigo, que realmente implantassem dentro da sociedade, porque nós não somos as pessoas que podemos julgar o porquê que essas pessoas estão hoje pedindo, por que eles estão diante dessa necessidade. Então, às vezes, eles não tiveram o mesmo privilégio que nós tivemos. Então, acho que nós temos por obrigação de darmos a ele o resgate da autoestima e fazer com que chegue a eles a comida saudável, porque ele possa passar um dia, porque eu acredito piamente que no momento em que a gente dá comidas para ele, que ele está abastecido, nós podemos cobrar a segunda parte. Por que você não está fazendo um curso? Por que você não está te capacitando? Por que você não está fazendo aquilo? Agora, quando a pessoa está de barriga vazia, acho que a gente não pode cobrar nada, né? O Prato Solidário é um projeto que foi implantado em Caxias do Sul pela liderança do Frei Jaime Bétega e tem dado certo na cidade de Caxias do Sul, Sirena? Sim, nós já estamos fazendo isso já há 5 anos, só tem dado resultados extremamente positivos. Ele iniciou como banco de alimentos. Banco de alimentos, como a lei não era devidamente adequada ainda para que existisse o banco de refeições coletivas, então a gente foi fazendo o processo e percebendo que estava dando efeitos maravilhosos diante disso, então surge a lei e através disso então surge o banco de refeições coletivas. O que é o Prato Solidário que você fala? O Prato Solidário ele foi para um momento em que nós tínhamos os moradores de rua, que isso sim foi então um gesto do Frei Jaime que diz o seguinte: bom, já que está dando certo para o Jardelino Ramos, por que não vamos atender os moradores de rua, que realmente os moradores de rua, a gente sabe, ele vai bater na tua casa, você vai dar um pedaço de pão, mas quando é que ele realmente tem uma comida saudável, com todos os ingredientes, com todas as calorias que se faz necessário? Então a gente começou a fazer, também transportar a comida para que esses moradores também tivessem uma vida saudável. Então ele foi batizado pelo Frei Jaime como Prato Solidário, que hoje então também ele volta a ser ainda, os moradores de rua estão sendo atendidos, 50 moradores de rua que estão sendo atendidos. É claro que a gente tem muito mais, mas eles estão sendo atendidos de novo com esses excedentes de comida, no qual eles têm todos os ingredientes que se faz necessário para que eles possam passar um dia um pouco melhor do que a situação que eles estavam. Na prática, como acontece o Prato Solidário? Qual é o envolvimento dos restaurantes? Bem, hoje em Caxias é lei
que todo excedente terá que ser aproveitado, tanto de restaurante, como de padarias, como de lancherias, etc, etc. Então, o que precisa? Simplesmente a vontade das pessoas doarem. Na prática, ele é muito simples. E fazer com que as pessoas nos comuniquem para que eles tenham esses pratos para serem doados. Temos uma logística, então, de uma pessoa, de um veículo adequado que vai buscar essa comida até o refeitório e chega para a pessoa que necessita fazer essa alimentação. Olha, não há dúvidas de que o Prato Solidário é um projeto de alto cunho social e tem uma didática bastante interessante. Bom, nasceu pela iniciativa também do Frei Jaime Bétega em Caxias do Sul. Por que jogar fora, desperdiçar, enfim, tanto alimento que sobra em condições de ser reaproveitado e ao mesmo tempo tantas pessoas não têm sequer um único alimento para colocar à boca? Olha, é um projeto que sim, que poderia ser criado em todos os municípios da nossa região. O programa Jornal da Cidade agora destaca: rodovias estaduais registram buracos em diversos trechos. Depois da chuva da semana passada e do início desta semana, as rodovias estaduais da Serra estão com buracos em diversos pontos. O problema se manifesta de forma mais intensa nos locais onde a camada asfáltica está mais deteriorada. Embora uma operação tapa-buracos venha sendo feita pelo DAER, os motoristas se queixam de que há muitos buracos. Diversos condutores tiveram problemas nos veículos por terem passado em buracos. O comandante do pelotão rodoviário de Farroupilha faz um alerta aos motoristas para que tenham cautela no trânsito e evitem transtornos maiores ao passarem por trechos com buracos nas rodovias. Período de chuva, isso é natural, né? Já costumeiro aqui na Serra isso acontecer, né? Então muitos buracos acabam surgindo, a gente percebe muitos veículos também quebrados, né? Em virtude desses buracos aí abertos da rodovia, mas é sempre a cautela. Quando se envolve trânsito, é cautela sempre, principalmente se estiver chovendo. Principalmente logo após a chuva, que um buraco pode surgir de um momento ao outro, né? Muito caminhão pesado circulando em cima. Então, e essa mistura, ela acaba acontecendo essas situações aí nas rodovias, né? Mas então é cautela para cada condutor, né? Redobrada a atenção sempre, diminuir um pouco mais a velocidade que está acostumado a andar, né? Para não ser surpreendido aí por uma situação nesse sentido. Então, bastante cuidado também com os buracos, porque velocidade acima do limite, desrespeito à sinalização e mais o ingrediente buracos nas rodovias são muito mais favoráveis às ocorrências de trânsito, de acidente? É um somatório, né? A complexidade que nós vivemos no dia a dia, nossa situação climática aqui de uma hora para outra nós temos cerração, de uma hora para outra nós temos chuva, nós temos garoa, né? E quando um período muito grande de chuva nós temos os buracos também que vem se somar a tudo isso. Então é que de cada um realmente tomar o seu devido cuidado para que consiga chegar no seu destino aí com saúde, segurança e também sem nenhum dano no seu veículo. Bastante cuidado com os buracos que estão muito espalhados nas rodovias aqui da nossa região. Aliás, se não bastassem os buracos, a crosta do asfalto caindo, cedendo, enfim, está muito complicado o pavimento das rodovias aqui na região. Mas eu quero voltar à questão dos buracos. Os buracos vivem sendo fechados, mas vivem aparecendo. Alguma coisa deve estar errada. Ou o processo de tapa-buraco não é feito corretamente, ou o material utilizado não é de boa qualidade. Alguma coisa está acontecendo. Aliás, tem locais que nem adiantaria fechar os buracos, teria que recapear todo o trecho. O trecho entre Farroupilha e Caxias do Sul está numa condição que daqui a pouco só passando de carreta, como faziam os nossos descendentes imigrantes italianos antigamente. Está bem precária a situação por aí. O programa Jornal da Cidade agora traz a previsão do tempo. O último dia útil da semana será ensolarado. Geadas poderão voltar a ocorrer na manhã, mas no período da tarde a temperatura deverá sofrer elevação. Vamos ao boletim da Climatempo Meteorologia. O ar polar ainda vai deixar as temperaturas baixas, principalmente na madrugada na região sul do Brasil. Por isso, ainda há a possibilidade de geada em amplas áreas
dos 3 estados. No entanto, com a presença do sol ao longo do dia, as temperaturas vão subir mais em relação aos últimos dias. O tempo segue ensolarado nos 3 estados, a temperatura sobe à tarde e não há previsão de chuva para esta sexta-feira. A mínima prevista é de apenas 3 graus em Curitiba e 9 graus em Florianópolis. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 19 graus. E com a previsão do tempo, já sinalizando um final de semana que vai começar com o tempo bom, pelo menos com temperaturas em elevação e com a presença de muito sol. Desta forma, nós vamos chegando ao final da edição de hoje do nosso Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha. Você já sabe, por aqui você sempre fica bem informado e por dentro dos últimos acontecimentos. Você pode assistir novamente na íntegra esta edição do programa acessando o YouTube da TV Cidade Farroupilha. Acesse a pasta do Jornal da Cidade no YouTube e assista na íntegra esta edição do nosso noticioso. A todos um grande abraço e até a próxima edição do Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha.